Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre um tema muito pedido por vocês: como calcular a fonte para a sua fita de LED. Se você comprou uma fita de LED e ficou na dúvida sobre qual fonte de alimentação usar, esse vídeo tenho certeza que é para você. Se liga só, se você colocar a fonte errada, você pode acabar queimando a sua fita ou não entregando a iluminação esperada. Então vamos aprender junto como fazer esse cálculo certinho, de um jeito simples e fácil de entender. Mas antes, caso você seja novo por aqui, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz conteúdo novo sobre elétrica, ferramentas. O seu apoio é muito importante pra gente, então não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Primeiro, você precisa saber duas coisas importantes: a potência e o tamanho, que seria quantos metros você vai usar. Então vamos lá, sem enrolação, direto para o cálculo? Primeiro você vai saber qual que é a potência da sua fita. Vamos usar aqui o exemplo de uma fita de LED de 20 watts por metro. Ou seja, se a gente for trabalhar aí, normalmente um rolo de fita vem com 5 metros. Vamos trabalhar aí com o total dessa fita. A gente pega 20 watts, que ela tem por metro, multiplica por 5, que é qual a metragem da fita, quanto a gente tem de extensão nessa fita. A gente vai chegar num cálculo aí de 100 watts, tá? 100 watts o quê? Toda a nossa fita, os 5 metros. Para saber qual fonte usar, a gente precisa saber a corrente dessa fonte, que é medido em ampere. Para saber isso é muito simples. Você vai pegar o total da potência que deu a nossa fita, no caso é o 100 watts, e dividir por 12 volts. No caso aqui, a gente precisa de uma margem de 10%. E para não ficar fazendo um monte de cálculo, o que a gente faz? Ao invés de dividir por 12, a gente divide por 10, tá? Porque assim a gente vai chegar na corrente correta da nossa fonte e com a margem ideal, tá bom? Vamos lá para o cálculo? Pegar 100 watts e dividir por 10, tá? Lembrando que esses 10 é já com a margem para uma fita de 12 volts. Então a gente vai chegar numa corrente de 10 ampere. O que significa esse 10 ampere? Que a gente precisa ter uma fonte de 10 ampere para usar na nossa fita de maneira correta, entendeu? Então não tem segredo. Legal! Bem louco! A mesma coisa vai acontecer se a gente for usar menos fita. Se a gente tiver, por exemplo, for usar 2 metros de uma fita de 10 watts, então a gente vai ter um total de 20 watts, divide por 10, que é aquele cálculo que eu te falei, a gente vai chegar em 2 ampere, ou seja, para 2 metros de uma fita de 10 watts, a gente pode usar uma fonte de 2 ampere. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E uma dica bem importante aqui, que pouca gente sabe, o rolo de fita ele vem 5 metros. Quando a gente vai usar mais de 5 metros no nosso projeto, o ideal é você usar uma fonte para cada 5 metros. Então evita aquela solda, aquela emenda, para a gente ganhar mais extensão. Ah, mas é mais 1 metro, mais 2 metros. Não faça isso. Por quê? Porque você vai perdendo iluminação no final. Então a mesma luz que você vai estar entregando no começo ali, na ponta da fonte, ela não vai chegar lá no final. Então vai ter aquele degradê, aquele déficit de luz. Por isso que a gente pede para cada 5 metros você está dividindo, colocando duas fontes. Então vou dar um exemplo aqui. Eu falei de como você aumenta a fita de 5 watts, você precisa de uma outra fonte. Não necessariamente você precisa colocar uma outra fonte, mas sim partir com um cabeamento, tá? Com um circuito para essa outra fita. Vamos dar um exemplo aqui, que a gente tem um projeto de 5 metros e a gente vai colocar mais 3 ali, totalizando em 8 metros, ok? 8 metros, a gente precisaria de uma fonte de 16 ampere, seguindo o cálculo que eu fiz lá atrás. Geralmente, a gente não vai achar uma fonte de 16, então a gente sempre soma para mais. Pode ser uma fonte de 20 aí, já fica legal, já fica com uma folga. Então a gente vai sair com 5 metros direto dessa fonte e os outros 3 metros a gente pode sair da mesma fonte, só que com outro cabeamento, sem ter a emenda de fitas. Então é muito simples, não tem segredo, tenta sair direto da fonte a cada 5 metros para você não ter perda de corrente e não perder iluminação no final. Ficou claro, pessoal? Então vocês viram como que é simples? Na hora de escolher a fita e a fonte, presta atenção nesses detalhes que não vai ter erro. Só lembrar de calcular a potência total, adicionar a margem de segurança e conferir a tensão certinho. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder as próximas dicas de elétrica. Valeu e até a próxima!